Boa, gente! Bem-vindo de volta aqui, né? Tava um tempinho fora aí das gravações, né, Valtinho? Uma ausência, Mas né? vamos, Poxa, saudade. vamos retomar, né? Como dizem, né? Passou o carnaval, bora começar o ano, né? Bora. Tá bom, né? Já tiramos bastante férias, já chega, né? Chega, né? Mas legal, pô, tava com saudade de sentar nessa mesa aqui, trocar uma ideia, trazendo assuntos novos e conectados ao mundo da tecnologia. E hoje, episódio de número 12, né? Então, vamos seguir aí com mais uma conversa bastante importante e relevante no mundo da tecnologia. Então, para você que ainda não conhece a gente, aqui é o Podtex, eu sou o Sader, né? Sou o CEO da TexLab, uma consultoria de tecnologia, né? Que está sempre aí pronta para poder te apoiar, tanto nas frentes de desenvolvimento, de softwares, de aplicativos, toda a parte de infraestrutura, né? E também agora, um pouco mais recente, podendo te apoiar também com todas as questões da segurança da informação. E ao meu lado, como co-host aqui já há um bom tempo, nosso amigo Valtinho. Para quem conhece é o Walter, mas para quem já conhece um pouquinho mais, Valtinho. Né, Valtinho? Se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Já falou tão bem já, cara. A gente tá aqui para solucionar problema. É isso. Basicamente é isso que a gente faz. Tá com problema, liga pro Valtinho. Liga para nós. A gente resolve, dá um jeito, eu acho quem resolve. Boa, legal. E hoje a gente tá com uma convidada aqui mega especial, conheço ela há muito tempo, né? E até brinquei aqui com ela que vai ser muito difícil a gente conversar em português hoje, visto que a gente se fala há muito tempo em inglês, né? A gente tá hoje com a Rosana, fundadora da Progress Language. Se apresenta aí, Rosana, fala um pouquinho pra gente aí de você, da escola, enfim. Só não vale falar mal dos alunos, porque aí eu tô no meio. Não. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sader. Obrigada, Valtinho. Uma grande oportunidade para mim estar aqui. Meu nome é Rosana, eu sou proprietária da Progress Language Courses e a minha escola está localizada no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. Então, sou a fundadora da escola. A escola já existe há 26 anos. Caraca. Sim. Na verdade, nós vamos comemorar o nosso aniversário de 26 anos agora no dia 12 de abril. Tem que ter festa. Tem que ter festa. Não, sempre tem. E é uma coisa que eu sempre amei fazer, é dar aulas, né? E dirigir uma escola foi uma escolha para mim. Também, uma vez que eu fui criada nesse mundo de liderança, né? Então, acho que desde pequena eu tive um espelho que foi a minha mãe. Minha mãe era uma empreendedora. E, olhando para isso com muito carinho, eu resolvi também entrar no mundo de idiomas, né? Dos idiomas. Quando eu tinha aproximadamente 7, 8 anos, eu era uma criança um pouco fora do normal, então eu pegava uma criança, vamos dizer assim, naquela época a gente falava que uma criança era um CDF, né? Uhum. E eu acho eu tava no meio ali. Eu acho que eu sempre fui, porque, enfim, pegava um dicionário e eu estudava o dicionário todo. Caraca. Eu não sabia falar, eu não sabia ler, mas eu me metia a começar a aprender sozinha, né? Caramba. E eu não via a hora de poder estudar. E o que é legal, né? Eu sempre falo que quando a gente coloca alguém aqui nessa mesa, por mais que você conheça a pessoa, você já começa a conhecer coisas que você não sabia. Eu nem sabia que a mãe da Rosana era empreendedora. Precisei esperar ela vir aqui gravar, né? Como eu disse, a gente já se conhece há um bocado de tempo. Acho que eu comecei a estudar com a Rosana, eu não era nem casado ainda, e eu casei em 2007. Então, melhor não fazer conta, né? Porque acho que você era recém-casado. Recém-casado? Alguma coisa com 1 ano, algo assim. Então, vai ser de 2007, 2008, 2006, enfim, perdi só as uma contas. vida. Quase uma década. Perdi as contas, né? Claro, no início eu não fazia aula com a Rosana direto, fazia aula com outros professores, e aí, porque com a Rosana, você chegar ainda hoje, você dá aula ainda hoje. Sim, é uma opção. Foi uma opção minha mesmo, né? De continuar nessa área e não só ficar na parte de coordenação pedagógica. Eu digo que eu gosto da coordenação pedagógica, mas eu amo ensinar. Então, nasci para ensinar.
E o que eu te falei, quando eu era criança, eu estudava dicionários, então tamanha era a minha paixão, né, por idiomas, e não era um só idioma, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, aprendi um pouco sozinha, mas depois, tendo contato com a escola, aí eu comecei a me inspirar ali através de professores, então, vamos dizer assim, que eu tive os meus heróis, né, para criar hoje o meu estabelecimento e estar há 26 anos trabalhando nesse ramo. Estar há 26 anos empreendendo já é uma grande vitória, né? Sim. A gente bem sabe Sim. todos os desafios que o empresário no Brasil sofre, né? São altos e baixos de governo, altos e baixos de economia, altos e baixos de tudo, né? Para ainda facilitar um pouco mais, ainda a gente teve pandemia recente, né? Então, enfim, são desafios atrás de desafios, certamente já é um grande... E aquilo, né? O que é legal, que provavelmente e aí eu falo, porque conheço um pouco da história, né? A filha da Rosana vem no mesmo caminho, né? Sim. Então, se provavelmente ela se inspirou na mãe, eu acredito muito que talvez a não vamos Vitória, esperar 10 anos para chamar ela aqui, né? Não, vocês podem chamar ela. A gente chama ela antes. Né? É que a gente chama um de cada vez, que é para dar mais episódios, né? Não, porque todo mundo que vem gravar com a gente, inclusive, chega no final e fala, pô, mas eu não consegui falar isso, ou seja, já sai com a vontade de querer vir gravar de novo, porque ficou um monte de coisa ainda para falar. Mas legal, mas aí deve estar todo mundo lá em casa, né? Ou, sei lá, no celular, tá lá vendo o nosso Podtex, falando, pô, mas o que tem a ver, né? Um Podtex relacionado com tecnologia, né? Por que então a Rosana tá aqui falando com a gente? Aonde que gera essa conexão, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar. Toda empresa tem tecnologia, né? Então, até o Valtinho deu um exemplo. Você vai numa padaria, você vai no posto, enfim, onde você for, tem tecnologia. Sim. Não é diferente lá na Progs, né? Então, você vai lá, tem toda a parte administrativa que tem uso de tecnologia. Na escola tem tecnologia, televisão que está conectada na internet, então tecnologia, né? As próprias aulas online. E na contramão disso, né, é algo que aí eu sempre trago para mim, a gente sempre conversou muito disso também. Para mim, não tem tecnologia sem o idioma do inglês, né? Eu sei que lá na Progs tem outros idiomas que são ensinados, como alemão, espanhol, mas para mim a conexão inglês-tecnologia é algo que não dá para desamarrar, não dá para desconectar, né? Então, eu não consigo, por exemplo, hoje me ver mais sem saber inglês, né? Tudo bem, posso não ser o grande expert, mas pegar algo em inglês e você não enxergar e não conseguir ler, não conseguir decifrar ali o que está escrito, é algo inimaginável, né? Então, acredito que você, durante todo esse tempo aí, trabalhando com as pessoas e lidando com o inglês, também tem alguma percepção disso, né? Que assim, o inglês faz parte da nossa vida, principalmente nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico, não dá para desconectar isso, né? Não, de jeito nenhum. Hoje nós vemos o inglês como um elemento essencial de comunicação. Então, qual é a língua falada no mundo? O inglês. Quando você olha para potências como países como Estados Unidos, né? Enfim, qual é a língua utilizada pelos políticos e maiores influentes do mundo? O inglês. Eles não vão vir falar a nossa língua. Então, nós temos que falar a língua deles. E assim, o que eu acho muito bacana do inglês é que ele abriu esse mundo, essa abrangência, para que você possa se comunicar com tudo e todos, em qualquer nível, né? Seja com uma criança até um político mais influente. E a cada vez mais a gente vê o crescimento desse idioma, né? Ele está na tecnologia, ele está no nosso dia a dia, ele está na mídia, ele está em todos os lugares. Então, hoje não dá para a gente separar isso. E tem pessoas que ainda não acordaram para essa realidade, né? Mas vão precisar. Vai chegar uma hora que não tem jeito. Pra onde fugir, né? Sim. Ainda às vezes você fala, não, mas a tecnologia pode te ajudar a não saber inglês, né? Inclusive ontem a gente estava almoçando lá em casa e a gente estava até comentando isso, né? Meus cunhados
acabaram voltando recentemente de Londres, Uhum. né? E até teve esse comentário, pô, não dá. Todo mundo às vezes pensa, eu vou pegar meu celular, aí eu fico falando e aí boto pra pessoa. Cara, isso é um negócio que não dá, né? Não, assim, Não ou tem você como. fala e desenrola pra coisa acontecer, ou algo que você resolve ali em 2, 3 minutos, vira uma vida, e ainda assim, às vezes, nem resolve certo, né? Com certeza. E assim, o que a gente pode tirar disso, né? Como eu falei, é um elemento que unifica mundialmente. Uhum. Eu vejo o inglês como isso, né? Como esse elemento unificador da comunicação mundial. Então, hoje em dia, as crianças, elas já nascem praticamente ali, né? Com o celular na mão. Linguagem do celular, linguagem de tecnologia. Tem o quê? Tem o inglês. Uhum. Na escola, elas aprendem música, televisão, séries. Está inserido em tudo. Tudo, Sim. Né? Sim. Mas ainda assim, né, que nem, mesmo que tenha... Antigamente você instalava um sistema, ele vinha em inglês, aí já tinha poucas vezes que tinha uma versão que trazia para nossa língua, né? Uhum. Mas hoje em dia não é tão mais assim, até porque pela ideia de inclusão, todo mundo tem que ter o celular, às vezes até acaba trazendo até um olhar meio diferente da galerinha hoje em dia, de não ter uma obrigatoriedade em ter um estudo avançado. Sim. Porque meu celular já vem em inglês. Sim. Não, porque eu tenho a Siri lá que resolve minha vida. Não, eu tenho o chat GPT que me ajuda, né? E como ele falou aqui, é uma grande mentira. Isso, na verdade, é um retrocesso, na verdade, né? Mas deixa eu fazer uma perguntinha, antes de a gente entrar nesse mérito aqui agora, antes de você abrir o seu espaço hoje de idiomas, né? O que você fazia? Você dava aula? Por onde você andou, né? Vamos cutucar, né? Eu trabalhei em multinacionais e eu acho que ali também o meio em que eu vivia, eu sempre almejava mais, né? Então, sempre coloquei objetivos altos para mim. Não sonhava baixo, vamos dizer assim. Lembra que eu te falei, cara? Tem que conhecer o 10º andar. É o 10º andar. Mirar pro 10º Isso. andar, bicho. Tá certo. Então, eu pensava, eu falava, puxa, né? Eu quero viver o idioma, então... Mas eu não quero só aprender o inglês, eu quero aprender outros idiomas. Eu já era um pouco ambiciosa, né? Mas até aí, no caso, era para você ter domínio no idioma ou porque você já tinha essa paixão de compartilhar, de ensinar? Já tinha. Na verdade, assim... Já tinha os que te mordiam. O domínio do idioma você conseguiu como? Com quanto tempo, mais ou menos, você tinha de idade? Olha, porque eu tinha mais ou menos uns 13, 14 Porque provavelmente nessa época que você conseguiu o domínio do inglês, era pouquíssimas pessoas que tinham o domínio de inglês naquela época. Porque não tinha muito recurso. Era uma elite que estudava, para dizer a verdade, né? Quando eu tinha uma prima e ela sempre estudava inglês, ela começou a estudar sozinha, mas depois ela fez o método FISC, enfim, porque era um método muito conhecido na época, né? Então, ela aprendeu na escola e aí eu corria atrás do material dela, ficava fuçando, aprendendo sozinha, né? E aí eu falei assim, não, vai chegar uma hora que eu vou colocar isso em prática, mas eu quero estudar numa escola para me especializar, né? Mas eu quero viver a realidade, então onde é que eu vou conseguir isso? Bom, simplesmente o que eu fiz? Eu falei assim, o meio de conseguir isso é trabalhando em multinacionais, né? E para isso eu vou ter que ter um certo domínio do idioma. Então eu fui estudar em escola, estudei alguns anos, depois estudei com professores nativos. E depois eu também não queria ficar no Brasil, enfim, né? Aí foi quando eu fui viajar para fora, decidi estudar 1 ano e meio, fui para a Inglaterra, fiquei lá estudando. E aí, quando eu voltei realmente muito fluente. Então, eu falei, bom, agora eu me sinto preparada. Onde você morou lá na Inglaterra? Para tocar os meus negócios. Foi em Hammersmith. Foi no centro de Londres mesmo, né? Então, bem próximo de Londres, do centro. Que legal. Legal. Ali em Londres, zona 1, zona 2, onde que entra ali? Não, eu não vou lembrar, mas Hammersmith era a estação rosa. Era um pouquinho. Se você olhar no mapa de Londres, você vai encontrar lá, a cor é rosa. Boa. Né? Então, pegava o metrô, ia pra lá. E aí, quando você voltou pro Brasil, aí você já voltou decidida a empreender. Sim. Aí nem voltou procurando emprego mais. Aí já foi quando você fez a abertura. Na verdade, teve sim uma proposta, né, de uma multinacional. Ia ser bem bacana porque eu
eu iria trabalhar na área de marketing, Uia. ia viajar e lidar com clientes, né, da Suécia, era uma empresa sueca. E eu falei, Era puxa, Electrolux. Aí eu falei, não, era Pertec, acho que era Pertec. Eu tô brincando, que eu não sueco, eu lembro da Electrolux. É por isso que eu falei Electrolux. Mas era para se reportar diretamente à presidência, então meus olhos cresceram, né? Eu falei assim, puxa, né? Que oportunidade bacana, né? Mas o que aconteceu? Eu tinha me casado, né? Quer dizer, eu me casei logo depois que eu voltei. E depois eu tinha outros planos. Eu tinha planos em ter uma família, né? E eu falei assim, mas se eu tomar esse rumo aqui, eu acho que eu vou acabar me complicando, né? Entendi. E não vou poder dedicar tempo para minha família, porque eu vou precisar ficar viajando. Então... Decisões de mulher. Aí já daria, só aí já daria pra gente entrar num outro podcast e falar mais uns Só sobre 30, umas 30 horas aí. Mas assim, não certamente, me se tivesse sido Paulo é o marido dela, conheço ele também, né? Figuraça, gente boa demais. Certamente a decisão às vezes seria diferente, porque o olhar masculino é muito diferente pra isso aí mesmo. Né? Sim, sim. A mulher já olhando a família, já... Poxa, eu vou ter que viajar muito, vou ter que não estar aqui. Ficar ausente, né, cara? Não. E aí eu falei, não, o negócio é eu ficar aqui no Brasil, mas eu posso abrir um negócio. E como eu já gostava da área de ensino e vinha fazendo isso desde 14 anos, né, dentro da escola mesmo, em que eu estudava, eu tive essa oportunidade. Quando eu trabalhei nas empresas, em algumas multinacionais, eu criei grupos lá dentro. Então, eu... me prontifiquei a montar pequenos grupos e dar aula para algumas pessoas. Ela já empreendia antes de empreender, né? Empreendia dentro de uma empresa, entende? Já fazia os grupos de ensino ali. Isso. Foi uma... Não, e aquilo que eu falei, certamente diferente. Nessa época isso era muito legal, porque assim, é muito diferente do que é hoje, né? Se eu estivesse trabalhando ali, tendo a oportunidade de estar num grupo de alguém que já era fluente numa língua, na qual aquilo não era normal pro nosso dia a dia, cara, certamente, por isso que você atraía as pessoas para participar disso, porque era muito enriquecedor, certeza. Eu via pessoas que queriam melhorar também, e aí eu falei assim, por que eu não posso ajudá-las, né? E, ao mesmo tempo, eu ganho muito mais experiência. Então, eu visava os dois lados. Eu posso cooperar, mas eu vou ganhar experiência. Certeza. Foi o que aconteceu, certamente. Show de bola. Para depois abrir escola. Inclusive, uma das coisas que está aqui, né? Que, como que hoje o aprendizado, né, dos alunos de hoje, como que é essa diferença do que é hoje para quando, eventualmente, você começou lá, né? Então, muito dessa pergunta já está até respondida. Era isso. Lá a gente... tinha que se reunir, ir atrás, enfim. Eu vejo que hoje, talvez, né, muitos alunos, aí você pode até me corrigir, você vai ter essa certeza, muitos alunos estudam até porque o pai e a mãe obrigam, né? Então, coloca lá, você vai estudar ou não. Ou a maioria tá lá porque gosta. Você sabe que não, Sader? Eu vejo assim, me parece que essa nova geração... que é essa geração beta, alfa, acho que é alfa, né? Que é de quando? Quantos anos? 12, 11, 12 anos. É a idade da minha filha, então, a mais velha. Sim, eu acho que é alfa. Eu acho que eles já têm... beta, na verdade, né? Acho que é beta e depois alfa. Eu acho que eles já vêm com essa mentalidade. Eu não sei se eles... se espelham nos pais, entendeu? Não sei se a escola começou a colaborar também, a contribuir e colocar... fomentar isso. E colocar isso como uma importância na vida deles, mas eu vejo que eles vêm com a cabeça aberta, já pensando em um futuro. É muito interessante, porque eu comparo algumas gerações, né? Quando eu pego a geração Z, e essa geração mais nova, que tem 10, 11 anos, eles vêm com uma vontade própria, sabe? Então, assim, não, eu ouço tal música porque eu dou uma vasculhada aqui na internet, eu ouço tal desenho, eu vejo tal desenho, né? Eu gosto de tal joguinho. Então, eles vêm com uma cabeça diferente. Eles vêm mais abertos a aprender do que os outros. Você falando faz sentido. Que eu sou um pouco traumatizado com a geração Z, né? Então,
A geração Z Tem gente boa. Não, tem. Tô falando, né? Jamais generalizar. Mas é uma geração que, meu... que é engraçado. Eles vieram bem gente, diferente da gente. Eu penso que assim, né? A geração, além do ambiente que vive, ela é muito influenciada pelas pessoas próximas a ela. Então, naturalmente, quem me influenciou tinha pelo menos 30 anos. Eu sou de 90. Né? Então você é da outra geração. Então, não. Eu sou quando começou a internet, entrou eu. Né? Nessa linha, né? Beleza. Então, que nem... E é uma coisa engraçada que nem... A minha filha vai fazer 2 anos, né? Ela não vai conhecer muita coisa. A gente não vai falar do dia que ela nasceu. Não. Essa história é boa, a história, né? Mas que nem a Marininha, ela não vai... Não é que ela não vai. É muito difícil, eu acho, ela usar pendrive. Não vai. A Marininha não sabe nem o que é DVD. Não sabe. Né? Então, assim... Mas a minha filha, provavelmente com 11 ela vai anos, fazer o touch, tocar aqui, tirar lá. Minha filha, a primeira coisa que ela viu, quando ela viu meu notebook pela primeira vez, a primeira coisa que ela fez foi enfiar o dedo na tela. Tem 12 anos. Né? Claro, isso já faz um tempo, mas eu falei, não, filha, aqui é outra pegada. Aqui é roots. Né? Não, mas partiu da minha casa, da minha esposa e de mim, da gente incentivar ela a... Lógico, não é restrito a tela, não tem nem... Acho que não tem nem como, eu acho, de uma forma saudável, você bloquear. Mas a gente incentiva a leitura. Sim. Né? Então, que nem as minhas cunhadas, né? Elas viajaram pra fora, elas foram ao pé, para pedir estudo, aproveitaram e tal. Então, que nem uma tava na Eslovênia, tá na Espanha agora, ela veio pra cá. Então, tem que ela traz pra cá, traz uma porrada de livro, né, de outro país, né? O desafio é a gente ler pra Marininha em russo, né? No russo não, é em eslovênio, né? Não lê, né? A verdade é essa, não tem como, né? É muita consoante. Então a Marininha já se familiarizou, mas aí tá a questão, não partiu dela, partiu dos pais, ou de alguém que próximo ali no caso. Então eu fico pensando que na geração esquisita, vamos dizer assim, né? Por exemplo, né? Quem foram os influenciadores? Teve influenciador, né? Esse é o ponto. Ou era muito polarizado, né? Então, que nem eu tenho os meus heróis também, mas muitos deles eu só conheci mais velho quando eu comecei a ler. Né? Então, que você foi buscar, você sabe que tinha referência. Não, entendeu? Então, assim, que nem... Você teve uma baita de maior, que foi sua mãe, Sim. Né? Então, ali, a cultura, ali, a sua paixão e tal, você também teve o seu. Mas eu penso que essa geração, ainda mais hoje, com a facilidade, e isso olhando com olhares que não tão bom, é perigoso a tecnologia. Né? A facilidade atrapalha também. Sim, né? sim. Então, a tecnologia sem o direcionamento de um profissional, aí dá ruim. Né? Aí você cai nos extremos, né? Pode aí ser tudo que sim. O extremo é sempre ruim. E aí, falando disso, Rosana, o que você enxerga que foi a maior revolução do ensino, desde que você começou até hoje? Que é aquilo que você falou. Você ainda continua dando aula hoje, né? E você começou dando aula lá 26 anos atrás. Há mais de 26 anos, né? Então, se você pudesse... Tem muita história aí, né? 30 e tantos anos. Algo que, assim, foi mega disruptivo, assim, que realmente impactou muito... Não sei, o que você classificaria aí como a maior revolução no ensino? Aí? Como educadora, com tá? certeza. Porque acho que o aluno tem um prisma de o que mudou e pro educador também tem, né? Exato. Quando a gente fala de mudanças na área do ensino, sempre vai ser um marco a pandemia de 2020. Né? Porque nós vivíamos em um mundo até 2019. Eu acho que de 2000 a 2019 nós vivemos muitas mudanças. Né? Passamos de tape para CD, de CD para pendrive, de pendrive para depois internet, né? Junto com a internet, ou mais ou menos nessa época aí, e depois o Wi-Fi, coisas e tal, e aí veio a pandemia em 2020. Bom, a partir daí nós transitamos para um novo mundo, né? Acho que a pandemia ela avançou pelo menos uns 10 anos aí de tecnologia. Na força do ódio. Na força do ódio. Né? Acelerou todo mundo. Não teve empurrou como. todo mundo. E você sabe que em 2015, mais ou menos, eu já via um crescimento, né? Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, muito xereta, sempre leio muita coisa, sempre fui buscar, mas não somente aqui dentro do nosso país, mas culturas diversas, né? Então, eu leio muita coisa de fora, eu tenho amigos fora e procuro sempre me atualizar com tudo. E eu vi assim, falei assim, com certeza tudo isso vai trazer
uma tecnologia grande para a gente. Eu já via vindo o crescimento das aulas online. Né? A partir de 2015, isso já começou. Aula ao vivo online? Aula ao vivo online. Ah, tá. Não haviam aulas gravadas, né? Não havia, mas acho que eram muito poucas. E eu falei assim, poxa, essa é uma coisa interessante, né? E eu comecei a conversar com alguns alunos e atraí-los para essas aulas online, principalmente porque eu tinha que pegar muito trânsito para São Paulo, né? Sim. Então tomava parte do tempo ali. Mas no início houve muita rejeição. Ah, não, porque eu não gosto, porque não vai dar certo, eu não acredito. Não, vamos fazer uma tentativa, a gente tem algumas ferramentas com que a gente pode trabalhar, né? E a gente vai melhorando isso aos poucos, vamos tentar. Aí eu consegui convencer 1, 2, 3, quando eu já tinha convencido uns 10, né? De 2015 até 2018, eu posso dizer para vocês assim, ó, estava com 20% já da escola dando aula online. Caramba! Então... Não foi uma novidade ficar trancado, né, em casa, dando aulas online. Principalmente porque a gente já tinha migrado uma parte da população para isso. Então, a gente já tinha adaptado o material, adaptado muitas coisas. Isso é um ponto. Você começou em 2015 a já ter esse olhar de, vou trazer o pessoal para dentro online. Mas, em paralelo, você estava trazendo já a sua mídia para algo digital. Sim. Porque até aí eu imagino que era livro, apostila, normal, né? Sim, livro físico, né? Mas, não, vamos começar a correr atrás aqui, ó, de materiais PDF, né? Textos, a gente pode colocar alguns áudios, a gente pode colocar visual também. Então, eu já tinha essa ideia, né? E já fui incrementando isso. E percebendo como que cada um recebia isso. E as pessoas se adaptaram. Quando viram, estavam completamente adaptadas. Aí eu falei, vamos mudar presencial? Não. Deixa assim. Deixa porque assim. Eu lembro quando a gente... eu estudava com a Rosane, e aí eu lembro que ela, em um dado momento, ela dava aula presencial pra gente numa empresa aqui em São Paulo. Aqui em São Bernardo. Isso. Aqui em São Bernardo não, lá em São Bernardo. A gente não tá em São Bernardo gravando, a gente tá em São Caetano. E ela sempre precisava inicialmente de meia hora de delay da última aula para iniciar a nossa. O que para ela já é uma perda. Você está perdendo meia hora do seu dia. Sim. E isso começou a aumentar, né? Sim. Lembra? A meia hora não era mais suficiente, aí ela precisava de 40 minutos, porque o trânsito começou a aumentar. E aí, muito provavelmente, foi nessa fase que você começou, então, transitar essa galera que você precisava se deslocar para o online e acabou dando certo. Sim. Mas aí você não era 100% online. Não. Você tinha ali os dois públicos ali no caso. Tinha o pessoal que ia até a escola, né? E você atendia remotamente também, né? Sim, sim. Né? Como até hoje, nós não somos 100% online, né? Mas hoje, vamos dizer assim, estamos em 50-50. Não, te equilibrou, né? É uma boa equilibrada. 50-50 né? Tá bom, tá bom. alto. Tá bom ainda. Bom. Não, mas então... Mas, voltando ao nosso assunto, então, quando veio a pandemia, talvez o maior desafio tenha sido adaptar as crianças e os adolescentes, porque no mundo deles, eles não tinham, eles assistiam individualmente, mas eles não tinham a interação tecnológica com profissionais, com professores ou com alguém. Então, começou a aparecer a timidez, né? Eu vou falar... eu vou me expor, câmera fechada, abre a câmera, eu não quero. Eu vou mostrar minha casa. Todo esse recinto, né, essa privacidade que estava sendo tirada deles, né? Então, através de muita brincadeira, através de muita conversa, a gente conseguiu que, olha, abriu a câmera, olha o sorriso, vamos tirar uma foto, né? Fazer algumas coisas engraçadas. Você acredita que até festa junina online eu fiz? Festa de Halloween online. Então, já que ela falou de festa, vamos falar da festa. Quando que foi o primeiro Cultural Fair online? Para depois a gente chegar no assunto do Valtinho, que não pode deixar de falar desse assunto aqui. Meu Deus. Primeiro Cultural Fair online. Porque eu acho que quando a gente fez 2022. A primeira Cultural Fair com interação online, não é, mas eu acho, então, em 2022 talvez foi, mas eu lembro que você fez uma feira cultural, né, vamos falar em português. Eu ia falar agora, explica pra galera o que é isso. Lá na escola tem um evento anual, como se fosse uma feira de ciências, né, então
os alunos têm que ir lá fazer uma apresentação, né, todo em inglês, ou uma brincadeira, enfim, tem que desenrolar lá 10, 15 minutos, né, para poder treinar, não só treinar inglês, é o que a professora a Rosana falou, quebrar a timidez, estar preparado para uma reunião empresarial em inglês, enfim, são muitas coisas que dá para tirar proveito. Mas eu lembro que teve eu não me recordo se estava na pandemia ou não, mas a gente fez uma conexão direta com uma amiga sua que morava fora. Isso eu acho que foi antes da pandemia. E a gente já estava fazendo um negócio híbrido ali. A gente não sabia, mas estava. Ela chamou. À frente do tempo. Ela chamou uma amiga dela lá, eu lembro. E a gente fez um debate com a moça que morava, não lembro onde que era agora, mas não era no Brasil. E, foi algo... Acho que Estados Unidos ou Holanda. A gente fez aí com umas 3 pessoas, então, foi muito legal. E gerar essa conexão que a gente hoje brinca, né, de fazer híbrido. Tem gente online, gente presencial. É que ela falou, isso virou normal. Mas naquela época, quando a gente jogou no telão, né, a pessoa que estava lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Holanda, e aí a gente perguntava e ela respondia, e toda a conversa em inglês, cara, aquilo tenho gravado na memória, porque realmente foi algo para um momento disruptivo, foi muito legal. Que legal, né? E uma coisa que aconteceu muito antes do que eu não tinha noção, né? Quem sabia que a gente ia sofrer uma pandemia, que aquilo ia virar o dia a dia, que ia virar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? O novo normal que falam, né? O novo normal. Mas é legal que assim, nem você falou uma coisa interessante. Na época da pandemia eu trabalhava em escola, né? O Valtinho é um apaixonado também. Cara, minha meta ainda é ir para a sala de aula ainda. Nossa! Né? Na minha atuação em escola é na parte de tecnologia. Então, aí nos últimos anos eu foquei mais em tecnologia educacional. Então, trocando em miúdos é o seguinte, pegar o que o pessoal... O professor de 60 anos, por exemplo, tem muito profissional bom, que tinha um bom conteúdo, mas tentar trazer ali, existe o professor muito bom e existe o Kenny em tecnologia. Meu trabalho era fazer ali a junção entre eles, no caso, lógico, com um time maravilhoso. Mas o que a gente mais sentia de desafio eram os professores ou o time, no caso, se reinventar, porque é o que você falou, que nem, beleza, que eles de vez em quando tinham o hábito da tecnologia, mas eles não tinham o hábito de se relacionar através da tecnologia, sem ser, lógico, sem ser WhatsApp, sem ser as mídias de hoje em dia. E pro professor é um desafio. Né? Porque assim, uma coisa assim, cara, se o cara tá causando, você tá com giz nele, tudo certo, resolve o problema, né? Você levanta, você hoje vai lá. Hoje não pode mais se fizer isso. Não, imagina, nenhuma escola faz isso no Brasil, gente, não, isso é... Não, né? tá brincando. Né? Não, mas assim, e como é que você chama a atenção de um cara online? O cara fala assim, tuf, acabou, aí pronto, né? Exatamente, mas através de muita conversa, né, enfim, e às vezes fora da sala de aula, porque você precisa às vezes conversar com um e outro, né, e abrir esse leque, olha... Né, aqui se sinta à vontade, é como se você estivesse na sala de aula, entende? Então não precisa ter vergonha de falar, né? Não, o que eu achei legal é outro caminho, que a ideia é que assim, mesmo antes de você já se reinventava já a forma de ensinar. Sim. Né? Então assim, você vê hoje muita escola e cara, e pior que investe uma bala em tecnologia e ainda quer ensinar do mesmo jeito que antes. Eu acho que precisa... Você precisa abrir sua cabeça para isso, porque as coisas mudam constantemente. Então, nós temos que ser camaleões, né? O que eu falo é colocar uma vestimenta para cada lugar. Né? Uma vestimenta diferente para se adaptar a cada lugar. A resiliência é tudo. Sim. E eu não concordo, porque assim, eu nunca gostei só de aula tradicional. Então, eu falava, olha aqui, eu não tenho experiência nisso aqui, mas eu vou fazer... Né? E vou colocar o meu rosto lá na frente, se der certo, Deus, se não der, eu tentei. Mas a partir daquilo ali, se não der certo, eu vou melhorar onde eu tenho que melhorar, né? Então... É que a Rosana, ela tá meio tímida aqui, porque é a primeira vez que ela tá fazendo podcast. Agora, para uma professora, assim, tal, né? Eu falo porque, cara, mas ela é da tipo professora doidinha, cara, que não desiste do aluno. E eu falo por mim. Doida. Cara, eu sou um aluno, muitas vezes, preguiçoso. Né? E, cara, e ela bate, pega, faz você se mexer, cutuca,
Ela mesmo sabe, toda vez que ela chama a gente para fazer uma feira cultural, a gente reclama. Mas afinal, a gente é aluno, né? De novo. E aí, depois que você faz, é isso. Aí, pô, histórias bacanas, histórias legais, que aí sai o projeto, né? O projeto dá certo. Então, e você faz network também, né? Exato, Enfim, você faz isso. Não, a gente tava falando esses dias lá em casa, né? Até a brincadeira, a frase da Vanessa, né? Nossa. Um dia a gente vai ter um podcast com a Vanessa. Vamos gravar com ela. Quem é a Vanessa? Né? Vanessa é uma cliente nossa que recentemente começou também a fazer um podcast. E a gente tá lá na batalha para bater um papo com ela, mas não tá casando a agenda. A agenda não bate, né? Mas a gente não tem noção que aquilo que a gente aprende, onde a gente vai aplicar. Né? Exatamente. Né? Tanto que assim, né? Eu até fui numa apresentação da GoTo, né? E, cara, foi sensacional, evento muito legal, tal, beleza? Né? E um dos palestrantes era um editor que veio dos Estados Unidos para cá, que é uma ferramenta americana, né? E assim, é muito engraçado, porque assim, hoje com a tecnologia, cara, tinha um fonezinho, tinha um carinha lá falando rapidinho, simultâneo, mó legal, né? E aí eu peguei o fonezinho pra ouvir e tal, beleza? Aí a Visa assim, não, acho que eu consigo, né? Aí eu tirava aqui, assim, eu falei, não consigo não. Não consigo não, assim, vou voltar pro e voltava. Não, e isso me desafiou ao ponto de assim, meu, que meleca, cara, por que eu não investi nisso quando mais novo? Ficou bravo. Não, eu mandei bravo. Na hora, você falei, meu, ó, meta, inglês, tal, não, foi mesmo, eu fiquei irritado, eu falei, né, 35 anos na cara, não ter um inglês decente, não, né? Né? Não, é o que eu falei, às vezes a gente acha que é só um plus a mais, que é só sei lá, às vezes até acha que é snob, né? Enfim, mas, cara, é tão necessário hoje. Né? E eu falo, eu não me vejo mais sem conhecer a língua, né? Não preciso nem entro no mérito de dominar o idioma, acho que dominar seria top. Estudo e brigo para isso ainda, é constante essa briga. Mas é aquilo. Você poder ir num evento, ver a pessoa falar, conseguir entender, conseguir se fazer entender. Esse é o ponto. É uma satisfação muito grande, não é? Louco, não, e até não depender de nada nem de ninguém. A Rosana sabe, o dia que eu fiz minha primeira reunião em inglês, né, com um cliente em inglês, 100% inglês, eu mandei um monte de mensagem para ela agradecendo. Que legal. Porque ela é parte disso, né? Talvez por ela eu sei o que eu sei hoje, porque senão já tinha desistido, porque já estudei em outras escolas, já estudei com professores, mas a resiliência que ela tem de não te solta, cara. Não solta. Não, você vai dá até raiva dela, né? Deixa vai, Rosana. Sai do meu pé. Às vezes eu chegava falando, não, Rosana, é que de quarta não dá mais pra estudar, não tem problema, a gente faz na sexta, a gente faz no sábado. A gente faz na noite César, que é a aula. Não deixa fugir. Não, mas eu falo assim, da importância da escola de idioma hoje, até aquilo que a gente faz. A gente brinca aqui no começo assim, o que você faz, Valtinho? Eu soluciono um problema. Cara, eu consigo fazer muita coisa em português. Pô, tem um vocabulário até que legal, né? Mas imagina só poder trazer com a mesma proporção de servir, ajudar alguém em outro idioma. Cara, pronto. Imagina você fazer um podcast todinho em inglês. Todo em inglês. Nossa, sensacional, hein? Eu vou ficar lá com o Diego lá. Eu vou ficar sentadinho lá vendo vocês falar, por enquanto. Olha o desafio lançado aí. Você vai entrevistar o número 1 do podcast no mundo, americano. Eu não me lembro o nome dele agora, mas é muito famoso. Não, mas que nem... Uma vez a gente brincou, cara, assim, cara, quais são os seus sonhos, né? Minha meta quando mais novo ainda cara, a minha ideia é palestrar pra muita gente em outro idioma. É mesmo. É um sonho nada a ver, né? Eu queria ter um iate. Eu falei, cara, eu queria falar pra um monte de gente, né? Mas em idioma. Esse era um sonho, né? Agora... Mas o meu era isso. Quando eu comecei a estudar com a Rosana, eu lembro até hoje, a primeira pergunta que ela fez, mas qual é o seu objetivo? E aí eu falei pra ela, meu objetivo é conseguir fazer uma reunião com um cliente meu 100% em inglês. Por isso que quando acabou a reunião, na hora veio, né? Ou seja, pum, pim... Demorou, mas toquei o sino. É porque você precisa criar um objetivo para estudar uma língua, sabe? Eu acho que não dá para estudar só por estudar, enfim, porque eu acho bonito o outro falando. Você tem que criar um objetivo para você, né? E tem que se planejar para isso. Porque a língua, ela abre portas, ela abre oportunidades maravilhosas. Seja aprendizado de um inglês, ou de um espanhol, de um alemão. Isso que eu ia falar. A gente está falando muito de inglês, mas e as outras línguas, né? Assim, como que você vê a importância delas e como que, inclusive, vem o seu crescimento ali
do aprendizado de outras línguas, porque a gente bem sabe que, teoricamente, o inglês é a língua que domina, e se a gente for Sim. em países que falam inglês, que falam espanhol ou alemão, se você falar inglês, você vai se resolver. Sim, sim. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o inglês, ok, é o número 1 do mundo, mas se nós olharmos para o espanhol, então, hoje, o espanhol é o terceiro idioma mais falado, o segundo ou terceiro idioma, acho que o segundo idioma com mais falantes nativos do mundo, né, e que tem mais estudantes. Então, as pessoas estudam muito o espanhol, né? E às vezes a gente fala assim, mas eu vou falar um portunhol porque o argentino vai me entender, porque o espanhol vai me entender aqui. Vai nada, né? É passar vergonha. Na verdade, ele pode até te entender, enfim, por causa da proximidade, né, da língua. Então, português vem de origem latina, espanhol também. E também o inglês, né? São as duas raízes aí da língua latina. Mas você falar bem e poder ter oportunidades de conversar legal, sabe? É igual falar bem português, não tem nada eu melhor acho que isso. não tem nada que se compare a isso, né? Não passar vergonha. Exatamente. É a melhor coisa. É tanto que eu comecei a dar aula de espanhol também, eu dei aula de 2007 até 2009, 2010. E depois eu parei por causa eu tinha muita aula de inglês, né? E eu falei, nossa, eu não estou dando conta de tudo. E fiquei só com o inglês e o português para estrangeiros. Mas depois começou a crescer de novo aquela procura pelo espanhol, né? Primeiramente foi por causa do Mercosul, mas com a globalização... Pô, mas se a gente pegar do México para baixo, é tudo espanhol, né? Sim, e hoje a gente tem muito mais contato aqui com o pessoal da América do Sul do que nós tínhamos, olhando 20 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. Né? E muitas empresas espanholas que vieram aqui para o Brasil e que pedem a língua. Hoje eu voltei a dar aula de espanhol. Voltei, já faz uns 3 anos que eu voltei a dar aula de espanhol. E o que você falou é muito real. Assim, eu falo porque recentemente eu entrei numa reunião com uns uruguaios e numa outra oportunidade entrei com os mexicanos. Cara, assim, não adianta você querer falar, achar que você fala e achar que você entende, porque você só vai achar mesmo. Porque na hora de uma reunião, de uma conversa um pouco mais ali pautada e tal, você vê que, assim, é igual, mas é diferente, né? E aí você começa a ouvir todo mundo ali falando em espanhol, e aí você quer falar português, mas você fala, é muito chato falar português aqui, porque tá todo mundo falando espanhol. E ao mesmo tempo você fala assim, não, mas acho que eu vou soltar alguma palavra errada, né? Tipo, vou passar uma vergonha aqui. Então, é uma exposição que você perde o foco. Imagina, é um negócio importante que você fala errado. Pronto. Sim. Eles vão lembrar que você fala errado, não que realmente o assunto. Né? Mas você comentou uma coisa interessante. Hoje na escola, lá onde você está atuando, no desenvolvimento do aluno, por exemplo, você falou que é importante eles terem metas, né? Sim. No desenvolvimento do aluno, vocês criam isso com o aluno, porque o ruim da geração hoje em dia é isso. Não tem alvo. Né? Mas você precisa colocar isso para ele. Porque muitas vezes uma criança, um adolescente, enfim, né? Não vamos falar muito de adultos. Às vezes adultos vêm sem objetivo também. E você mostra um objetivo para ele que ele nem conhecia. Né? Então, você ampliar esse horizonte, eu acho que faz parte da área de educação. Né? Eu, pelo menos, não gosto de ser aquele professor engessado. Então, o professor ele tem uma ramificação muito grande. Não, mas, por exemplo, os alunos que chegam para você, parte de vocês hoje, a sua equipe técnica lá, para conseguir, às vezes, ajudar o guri a achar um caminho. Um objetivo. Entendi. Sim. Então, para poder gerar motivação, né? É claro, porque todos precisam de uma motivação para estudar. Porque senão fica a motivação só do pai, vai. Mas tem o facilitador do que eu falei, dessa geração que veio mais preparada para aprender o novo, né? Ou seja, eu tô aberta a aprender tudo porque eu sei que isso daqui vai fazer diferença na minha vida. Meio que vem que já com essa consciência, isso é muito bom. Vamos trazer assunto polêmico? Vamos lá, tá muito confortável. Não, então, né? A gente vai entrar nos últimos 15 minutos, aí agora é hora de falar de... eu vou falar um pouquinho sobre o curso de alemão também. Não, vamos. Posso? Fala em alemão. Se ela falar 3 palavras em alemão, você não entende nada, cara. A gente já brincou lá na escola de... Eu acho que você já conversou com um professor. Já, com o professor lá, já. Ele tava lá
na última feira Isso. cultural, Ele aí fez eu uma brinquei de falar demonstração. com ele lá, falei, cara, não, tá bom, vai, deixa pra lá. Era só brincadeira, né? E o alemão também, às vezes as pessoas têm um baita de um preconceito com a língua, né? Mas é uma língua que, por exemplo, se você pegar a Europa, lá é o quarto idioma mais falado, né? Dentro da União Europeia. E no Brasil, existem muitas empresas alemãs aqui enraizadas, né? E empresas novas chegando. Então, o alemão, ele faz um diferencial na vida das pessoas. Quando você... Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, mas quando você fala um alemão, né, um segundo, um terceiro idioma, então o seu salário vai praticamente dobrar, né? As propostas vão você se vai abrir abrindo pra portas, viagens, exato. para negociações, entendeu? E não é uma língua, um bicho de 7 cabeças, porque hoje a metodologia, graças à tecnologia, né, ela ajudou, conciliou tudo isso para que tudo se tornasse mais fácil. E para que a língua também virasse uma coisa prazerosa. As pessoas falam assim, eu não vou estudar alemão, um russo, né? Gente, mas hoje tem tecnologia para isso. Então, é abrir a consciência, abre a cabeça para o novo. Boa. Posso fazer uma pergunta? Que ela já entrou no assunto aqui já, né? Aí, cara, já foi já, eu né? tô fora de Beleza. polêmica. Né? Vai que ela resolve na próxima aula me dar a prova. Tô fora. Não faço isso, não. Chegou a IA, isso é um fato, né? E aí que tá a questão. Tem como você fazer uma aula de inglês, ou tem como você tirar dúvidas, tem como você fazer muita coisa com a inteligência artificial. Né? E eu falo, tem até não porque a gente lê, porque eu já fiz, a aplicação minha, funciona. Né? Mas hoje, na sua opinião, no seu prisma de educador e até de empreendedora mesmo, no caso, né? O quanto que isso agrega, o quanto que isso não agrega. Né? Hoje no seu dia a dia, por exemplo, não sei se vocês utilizam a IA de alguma forma na aplicação de aula, por exemplo, mas assim, o quanto que isso é saudável para o ensino de idioma hoje no Brasil, pelo menos. Eu acho que a IA ela veio para aprimorar o ensino, né? Então, a área de educação foi pioneira nisso, né? Nós podemos dizer assim. Mas a IA ela veio para aprimorar tudo isso, porque ela facilita a vida de um profissional, de um professor. Ela traz informações rápidas e precisas. Às vezes, você quer um determinado material, então a IA ela vai te dar aquele determinado material específico para aquilo que você está precisando. Com isso, o que acontece? Você vai ganhar tempo. É tempo para você planejar suas aulas, para você planejar o seu material. E para o aluno é uma ferramenta excepcional, né? Porque se ele souber como utilizar a IA, ele vai incorporá-la para o crescimento e a desenvoltura no seu idioma. Né? Ele pode usar o áudio, ele pode buscar músicas, ele pode buscar vídeos rápidos, ele pode fazer muita coisa rápida, sendo que lá ele ficava googando, lá procurando, né, naquela seleção e perdido com tanta informação. Agora não, a IA ela direciona você para aquilo que você realmente necessita e facilita muito a nossa vida. Mas não uma substituição. Na Não. verdade, ela acrescenta no processo que é o... Eu vou usar aqui o termo tradicional, que é ter um professor e um aluno, né? Mas não é esse termo certo, mas é assim. Mas é porque eu vejo muito em dia é o seguinte, né? Pela facilidade, pela volumetria de poder que a IA tem hoje em dia na informação, de às vezes subentende assim, tipo, vai pegar o lugar do professor, ou vai substituir ele nesse quesito, sabe? Eu acho que não, porque existe o fator humano aí no meio, então a humanização, né, de um professor, e um professor ele está ali, ele vai entender seus sentimentos, ele vai entender as suas emoções, coisas que a IA ainda está aprendendo, ela está caminhando, né? Mas eu acho que ela não vai substituir um humano, não, um professor. Ela vai, agora vamos dizer uma coisa, vamos ser assim bem sérios em relação a isso, né? Que o professor ele vai precisar sim trabalhar com a IA todo o tempo. Não tem como você ignorar, falar, não, ela não existe, eu não vou tirar ela da minha vida. Então você vai ficar num modelo antiquado, vai viver, né, como há 30 anos atrás, como há 40 anos atrás, e simplesmente gerações novas não vão te procurar. Sim. Eu acho que assim como a gente fala muito disso na tecnologia, na educação é muito similar. A IA não veio para substituir ninguém, né? Ela veio para somar. Né? Agora, é claro, eventualmente, aqueles que
faziam o que faziam, esses serão substituídos pela IA. Sim. Né? Porque, na verdade, eles faziam o que faziam, mas não faziam. Então, para isso, a IA vai fazer e vai fazer muito bem. Uhum. Agora, aquele professor, né, que está ali, que se dedica, que se entrega, que realmente faz a diferença, esse ainda certamente vai continuar tendo seu espaço. Agora, aquele professor que entrava na sala de aula para ler o livro, fechar e ir para casa, esse certamente não vai mais ter espaço, porque isso a IA vai fazer como ninguém, né? Com certeza. Então, eu acho que entra muito nisso que você falou. Quando o fator humano tiver ali sendo colocado à frente, isso ultrapassa qualquer barreira de substituição da IA. Se você não fizer valer o lado humano da coisa, aí certamente você vai ser substituído. Engolido pela IA. Sim, isso sem dúvida nenhuma. Né? Eu tenho esse olhar. E ainda nessa questão de tecnologia, você que já pegou híbrido, presencial, né? O que você vê daqui para frente? Como que você acha que vai ser? Né? A gente não tem aí como prever. Se a gente fosse prever, a gente ia prever os 6 números da Mega Sena. Né? Não ia 2015 já ir para híbrido. Não ia ficar prevendo futuro. Mas eu falo assim, porque eu falo por mim, né? Eu sou um cara que gosto muito da relação de pessoas, né? Uhum. Mas, por exemplo, desde que a gente teve a pandemia, que a gente saiu para aula online, eu nunca tive mais aula presencial. Meu modelo de aula sempre foi online, né? Desde então. E muito por conta disso, por questão de agenda, por questão de tempo, que a gente consegue casar agendas de forma mais fácil, com relação à filha, com a agenda do próprio professor, enfim. Mas eu sou um cara que sou muito a favor do presencial. Uhum. Você acha, pelo que você vem vendo, até da nova geração, existe uma tendência disso voltar, né? Por exemplo, você falou 50-50. Uhum. Voltar 70 presencial e 30 online, ou essa é uma curva que não volta mais? Eu acho que é uma curva que não vai voltar mais. Só tem de ser ao contrário, então. Mas não sei se vai ser ao contrário. Pelo que eu observo, é assim, pessoas que estão distantes, então elas gostam de ganhar tempo, né? Elas já tiveram a comodidade da casa delas, já viram que o ensino dá muito certo, o ensino com a tecnologia, online, deu muito certo, principalmente quando você tem um profissional que se dedica àquilo que ele faz, porque precisa ter isso, e cobra isso do aluno e mostra para ele a importância, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aqueles clientes próximos a você. Então, esses vão querer ficar indo ainda na parte presencial, eu gosto. Eu ouço tem muitas opiniões variadas. Então, olha, eu já fiz aula online, mas eu não gostei, não me adaptei, eu prefiro presencial. Tem como? Tem como. Você vem aqui para a escola, tranquilo, mas você vai utilizar recursos de tecnológicos. Tecnologia, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque acho que é um caminho que não tem como a gente voltar mais. Né? Então, dependemos, sim, da tecnologia para tudo. E daí é só avançar, só aperfeiçoar, né? Eu acho que é bem isso que vai acontecer. Novas tecnologias virão? Virão. Mas a gente tem que sempre buscar no mercado o que está acontecendo. E para isso, né, saber inglês é o fator fundamental. Por quê? Porque quando você sabe um idioma de uma maneira que você se sente seguro, para se expressar, para entender, para discernir as coisas, o que vai acontecer? Você se empodera. Isso é empoderamento pessoal. Você fala de empoderamento feminino, empoderamento daquilo. Ninguém fala sobre empoderamento pessoal. O empoderamento pessoal é conhecimento. Hoje você tem o conhecimento e saber o que é a informação real, saber ler um texto, saber interpretar, saber o que uma pessoa influente está falando no mundo, acompanhar a economia do mundo, acompanhar tudo que tem por trás dos bastidores que não nos contam, né? Então, isso é empoderamento, entendeu? E isso vai abrir portas para você e visão para você como profissional, seja onde você atuar. Verdade, boa. Verdade. A última polêmica agora. Não é sua, então. Vamos lá. Isso, inclusive, é uma curiosidade, né? A gente que acompanha Instagram, acompanha Facebook, a gente vê muita mágica do idioma, né? Então, fala inglês em 2 horas, fala inglês em 5 minutos, enfim.
ouvir de você o quanto que você acredita que isso é verdade, né? Então, assim, quão rápido pode ser isso, se a gente pudesse criar uma média, porque eu acho que isso depende muito de cada um, né? De dedicação, de facilidades, não sei, eu imagino isso, né? Mas o quanto que às vezes essas propagandas que a gente assiste, elas podem ser verdade. E do outro lado, a gente também ouve muitas empresas falarem, muitas pessoas falarem, essa empresa não quer que você aprenda inglês nunca, porque senão você vai deixar de pagar, você vai deixar de estudar. Então, para o negócio, escola de inglês é muito importante que você nunca aprenda, né? E que sempre você fique pagando, né? O quanto que isso tem de verdade no seu mercado e o quanto que, assim, você não acredita que isso seja uma verdade, né? Eu, particularmente, posso falar, eu não acho isso... Eu acho, sim, que tem empresas que podem ter esse olhar, mas e se tiver, eu não conheço, acho como uma visão errada. Porque é aquilo, eu falo inglês, aprendi, cheguei ali no meu objetivo, mas não paro de estudar nunca. E não me vejo parando de estudar. Então, não vejo que tem essa linha de corte no meu caso. Sim. Mas eu não sei se isso é uma verdade para todo mundo. Tá. É uma coisa bem apontada aí. Eu acho que isso vai depender muito de cada escola, de cada método de ensino, né? Eu sempre vou colocar a minha experiência pessoal, então não critico ninguém, acho que cada um tem o seu método de ensino. Eu, particularmente, não acredito nisso, não gosto disso. Então, você atrelar um aluno, que você não pode nunca parar aqui, né? Você tem que terminar até o fim, porque senão você vai pagar multas e coisas e tal. Ok, as multas existem, mas... acho que você não pode prender as pessoas àquilo que elas estão se propondo a aprender. Né? Então, assim, eu preciso do idioma? Ok, eu preciso do idioma. Eu vou montar um plano de estudo para você, você vai se dedicar, né? Mas o que acontece? A minha satisfação vai ser ver você falando, utilizando aquilo. E aí, aquilo que o Sader falou, né? Você envolve o aluno de uma tal maneira de que ele vai... gostar muito daquela realidade. Então, eu trago coisas novas para ele, trago atualidade para ele, né? E a língua também é uma coisa que se recicla. Então, se, por exemplo, eu terminei de estudar, mas aqui acabou o meu ensino. Pode ser uma opção sua? Sim. Mas, como todos, né? E na minha visão, você precisa se reciclar. Então, você precisa, às vezes, voltar a estudar, principalmente se você não tem uma prática diária. Né? Então, você tende a esquecer. E criar meios para aquilo fique vivo na sua cabeça, ou na sua mente, ou na sua vida. Né? Mas, assim, vender métodos de solução definitiva, realmente isso não existe. Eu nunca vendi ilusão, eu vendo a realidade com as suas dificuldades e mostro as dificuldades. Mas também eu mostro as soluções, os caminhos para onde você pode chegar, né? E obter aquilo que você tanto espera. Lógico, e aí é um compromisso mútuo, né? Sim. Do aluno com a escola, enfim. Eu acredito muito nessa visão. Mas não tem mágica. Não tem mágica. Não tem o... Plim, não existe mágica. Não existe mágica, mesmo porque existem pessoas que aprendem diferente umas das outras. Né? Nós temos pessoas que vão aprender em um determinado tempo e outras pessoas que vão... não vale. Você foi fluente com 13 anos. Não vai. Mas não é assim. Não, eu tô brincando. Não, mas assim, vamos supor que nem pela sua experiência e vivência, se fosse possível, vamos criar uma margem, uma média aqui, né? Quantos meses pro cara pelo menos conseguir conversar com alguém? Partindo se ele seguir uma metodologia de estudo verdadeira, né? E não fazer que estuda. Eu sei que, assim, lógico, vamos colocar aqui para ser justo. Depende do cara também, do sim. tipo de coisa, né? Mais ou menos. Mais ou menos em torno de 6 a 8 meses, tá? Nessa proporção. Mas assim, você ainda vai conversar, vai depender de cada pessoa, como eu falei. Né? Mas um nível básico, para você começar um idioma, por exemplo, um inglês ou um espanhol, em 6 meses eu tenho aluno falando já. É que a pergunta foi pra mim, que tô pensando na minha meta lá, entendeu? Eu falei, cara, tá em março, cara. Mas ele não tá falando com nível de fluência, né? É óbvio. Não. Tô falando assim, se fosse fazer um podcast, não passar 25% de vergonha, entendeu? Pra pelo menos entender uma parte, né? Não, mas é que a gente tava brincando aqui no começo, até pra mim é um episódio importante, que eu até falei pro Sara, quando eu falou trazer que você vinha participar com a gente, aí eu brinquei pra ele, falei, cara, faz 1 ano e 9 meses que eu não falo com ela, né?
Porque no dia que a gente se conheceu, foi numa feira de ciências, né? Cultural Fair, né? E a gente tava... Cultural Fair 2022? 22? Acho que foi. É. Isso aí. Acho que foi. E a gente tava lá, eu tava só, tipo, apoiando, fazendo a parte de infra, dar uma beleza, né? Aí o Sander tava numa outra sala, a televisão desse tamanho, né? Com o chat aberto, que a gente tava conversando por lá, né? Tava. E o meu celular tava mostrando alguma coisa, eu nem o que tava fazendo, mas ele tava pendurado, não tava conseguindo O acessar. seu celular era como se fosse o meu teleprompt, o meu retorno, era alguma coisa assim. Aí, e a minha esposa tava grávida, já tá pra ter, já a Marininha, né? E beleza, e ela me ligando no celular lá, e eu na outra ponta, arrumando o áudio, que ia ter alguma apresentação. Aí eu fui lá vi lá a ligação, tipo, Ingrid e tal. Aí eu falei, beleza, né? Daqui a pouco eu falo com ela. Subi rapidinho, peguei e falei, Sara, chama a Ingrid no WhatsApp rapidinho, tá tudo bem com ela, né? Beleza. Né? Aí o Sara, oi, tudo bem, eu sou o Sara e tal, não sei o quê, né? Beleza, vou te dar com o celular preso. Aí você falou, clicou o que tá acontecendo. Ela, não, tranquilo, só fala pra ele que a bolsa estourou. Só fala, cara, só isso. Não, são cenas que... A cara que o Sara veio assim de... Sai daqui agora, vai pra lá, e não sei o quê. E eu fiquei Pelo menos eu coloquei no mudo, né? E eu fiquei perdido. Eu falei assim, não, vai acabar o evento, eu vou lá e não sei o quê. O que eu faço primeiro? Cara, foi engraçado. Aí eu peguei o carro, foi uma semana de calor e aquele dia tava chovendo. Naquele dia tava chovendo. Fui pra lá, pra casa, beleza. Eu cheguei desesperado, achando que, meu Deus, imagina 5 filmes na mente ainda. E tá lá minha esposa, plena, fazendo escova, né? Eu falei, não, tudo bem. Só tá você só estourou. Você não quer comer alguma coisa antes? Não! Tranquilidade. Nossa, com cara. o desespero que eu te deixei naquela hora. Nossa, você arrancando todos os cabelos. Por dentro tá cardíaco, fora pleno, né? Não, fica tranquilo, amor. Não, tá, beleza. Aí aí a bolsa estourou, só que ela não sentiu dor, não teve nada. Aí no dia seguinte ela nasceu, né? Então foi um marco, assim, eu falei, cara, não é... É uma coisa que você não vai esquecer. É a idade da Marina, vai ser a idade que eu conheci a Rosana. Então. Que legal. Tem que ir lá agora participar de uma Cultural Fair, né? Aí daqui a pouco tá a Marina lá. Então, né? Esse aí é um ponto. É um ponto. Né? Muito bom, legal. Rosana, a gente brincou no começo que passava rápido, tá Sim. vendo? Não é verdade, não é mentira, quer dizer, passa muito rápido. Já acabou? Sim, já acabou. Nossa. A gente já tá aqui, olha lá, 61 minutos. Meu Deus. Daqui a pouco o pessoal da DW aqui né? expulsa a gente. Mas a gente queria te agradecer muito aí por compartilhar com a gente essas histórias, para falar um pouco da importância do idioma, não só do inglês, né, como a gente falou, de espanhol, alemão, enfim, muitos outros, francês, certamente todos aí tem a sua importância, mandarim, enfim, né? Então, é como você falou e acho que valeu muito para mim, acho que o poder do idioma é muito... te empodera muito, né? Você te dá muita força, faz você não ter medo de ultrapassar fronteiras, né? Então, falo por experiência própria, já fui um cara aí muito medroso com relação a isso. Hoje, fronteiras, o que vier, não é um empecilho. Eu sei que vão ter opções e oportunidades para a gente poder desenrolar, né? Então, antes de tudo, fica de novo aqui gravado meus agradecimentos aí por todos os anos de aprendizado. Você bem sabe, né? Durante muitos anos da minha vida, quando você pedia para eu fazer uma frase ou um texto, era sempre assim, eu odeio inglês, inglês é horrível e não sei o quê, pô, eu consegui eu não gosto de escrever. Eu não gosto de escrever, era só isso aí que vinha na minha cabeça, né? Eu consegui superar isso, sim, né? Então, é muito bacana. Então, queria deixar aí os nossos agradecimentos e você poder aí fazer as considerações finais, falar também um pouquinho mais sobre a escola, rede social, telefone, e-mail. A gente depois vai editar lá e colocar também essas informações para que as pessoas da nossa rede possam conhecer também um pouco mais do seu trabalho, conectar com você. É importante a gente dizer, a Rosana não só a Rosana, mas todo o time lá da Progress dá aula aí para pessoas, não tem fronteira mais, né? A gente estava até falando disso. Então, alunos que não precisam residir aqui na nossa região, pode estar morando em qualquer lugar, até fora do país. E às vezes é muito comum, a pessoa foi embora para os Estados Unidos, foi embora para a Espanha e precisa ali de uma facilidade para aprender um pouco mais o idioma, né? Então, de repente, pode também contar aí com o apoio de vocês para isso. Com certeza.
Vocês podem procurar a escola no @ProgressIdiomasPlanalto, né? E fiquem à vontade para conhecer as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Linktree, estamos conectados lá no Instagram, Facebook, TikTok, né? TikTok? Também. Hoje em dia tem que dançar, cara. Tem que dançar. Hoje em dia você precisa estar presente em todos os lugares. Que legal. Né? E o nosso trabalho é um trabalho muito diversificado e variado. Eu acho que as pessoas gostam muito. Eu acho que isso faz uma boa escola, né? Você ter essa variação, essa oportunidade de trabalhar com pessoas do mundo todo, abrir novos caminhos, novos horizontes. Para quem ainda não estuda idioma, já está atrasado, corra atrás, se planeje. Né? Vai gastar um pouquinho? É um investimento, vou ter que tocar no meu bolso. Tudo com um planejamento você consegue. E é um investimento para a vida toda, que vai te trazer oportunidade. Então, isso é muito importante, né? Tenha isso em mente. Invista em você, invista nos seus filhos, invista numa carreira onde você possa utilizar idiomas e abrir oportunidades. Eu acho que isso é o essencial. Legal. Rosana, agora eu descobri, né, a nova área de atuação, empoderadora de pessoas. O marketing pessoal. Muito bem, gente, show de bola. Muito obrigado, obrigada. Maravilhoso. Obrigado, a gente que agradece. Prazer estar com vocês. Prazer. Foi legal. Obrigada. Foi muito bom o bate-papo mesmo. Gente, a gente fica aqui então, o 12º episódio. Né? Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, @TexLabSoluções no Instagram, LinkedIn, estamos lá, Facebook, para quem ainda gosta do Facebook, a gente segue no Facebook. Também estamos no TikTok dançando lá, quer curtir a gente, pode conectar a nossa rede social lá, né? E claro, e não deixe de se inscrever aqui no canal da TexLab para sempre receber aí as novas postagens que a gente faz, de conversas, de bate-papos bastante interessantes aqui nessa mesa de conversa, tá bom? Brigadão mesmo e até a próxima. Valeu! Valeu!